Muito bem, pessoal. Estamos aqui para trazer uma mentoria online, justamente nesse quesito do nosso workshop Neurobusiness Estratégico. Então, nós estamos aqui ao vivo em duas conexões, né? Estamos falando aqui diretamente, onde a gente está gravando para poder subir ao YouTube, e também estamos agora ajustando aqui para a nossa live de aquecimento em relação ao workshop Neurobusiness Estratégicos, né? Então, quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente poder estar junto. Hoje nós estamos com uma temática para estar falando aqui sobre neurociência comportamental nos negócios, né? Então, assim, a gente tem 5 pilares que nós vamos estar falando essa semana: neurociência comportamental, neurovendas, neuroliderança, neurobranding e também a gente vai estar falando sobre o neuromarketing, ok? Hoje nós vamos estar falando então sobre neurociência comportamental e amanhã 12h07, nós vamos estar entrando então com a próxima live falando sobre neurovendas. Então, não perca essa live, ela vai ficar salva por apenas 24 horas, ok? Então, aproveite, porque depois a gente vai estar retirando a mesma. Temática, né? Então, falando sobre neurociência comportamental, nós estamos falando sobre padrões mentais e crenças inconscientes que travam o crescimento empresarial. Essa é a temática para você agora, empresário, empreendedor, ok? O empreendedor que quer se tornar um empreendedor ruios, um empreendedor maduro. Então, nós vamos lá. O objetivo dessa mentoria, né, é ajudar o empresário a compreender que não é apenas o saber técnico que gera resultados, mas sim a capacidade de identificar e reprogramar padrões mentais inconscientes que sabotam sua performance e também as suas decisões. Então, fundamental nós termos esse entendimento. E quem é Fábio Passos, né? Sou especialista na área de neurociência comportamental e psicopatologia pela PUC, né? Com graduação em gestão financeira, pós-graduado então em neurociência, e automaticamente nós temos aqui diversas pós-graduação, como em psicologia organizacional, pós em neuropsicologia, pós em comunicação digital, branding e storytelling pela PUC, e também um MBA em economia, mercado e finanças. Parece interessante falar sobre tudo isso, mas eu quero dizer que eu vou juntar junto com a temática dessa área, neurociência e comportamento humano. Falando dessa maneira, parece simplesmente eu estar aqui num formato LinkedIn trazendo os meus resultados, mas não é isso que eu quero colocar aqui. Eu quero colocar para você que eu tive uma infância muito difícil, muitas dificuldades e crenças mal adaptativas, né? Principalmente com pai alcoólatra e, por vezes, racista. Tive muitas dificuldades em relação a isso e tive muitos bloqueios emocionais e mentais que atrapalharam a minha vida nos negócios. Tive muito isso e consegui reprogramar as minhas crenças mal adaptativas através da área da neurociência e o comportamento humano, a identificações dos padrões e comportamentos do meu cérebro e automaticamente tendo a capacidade da neuroplasticidade de mudança de comportamento. Isso foi fundamental para que eu pudesse chegar nessas graduações. Por quê? Porque até os 30 anos eu não tive coragem, por exemplo, de fazer um Enem na minha vida porque eu tinha na minha mentalidade que isso não era para mim e que eu não estava apto a estar fazendo isso, porque eu tinha o grande medo da rejeição. Agora, sim, faz sentido tudo isso que eu estou dizendo, por quê? Porque eu quebrei crenças mal adaptativas e consegui reprogramar as mesmas a partir desse momento e consegui não só me graduar em gestão financeira, como tive todas essas pós-graduação posteriormente e continuo estudando fora as outras formações também que a gente apresenta aqui. Então, tudo isso aconteceu com uma mudança muito importante. E aonde foi essa mudança? Não foi no meu exterior. Essa mudança foi no meu cérebro e automaticamente também eu já tinha sido empreendedor. E sendo empreendedor,
Passei diversas situações em que tive grandes cargos como gerente, como comprador, né, gerente de compras, gerente de vendas, fui proprietário em sociedade, fui proprietário do meu próprio negócio e passei grandes dificuldades. Por quê? Porque meu cérebro não estava alinhado. Eu tinha muitos resultados, chegava até um patamar, mas após isso eu acabava caindo. Por quê? Porque as minhas crenças estavam mal adaptativas. Então, o problema que eu apresento aqui e crio essa história para te colocar dentro da mesma é: a maioria dos empresários que me procura não está travado pela falta de estratégia ou método, mas sim por bloqueios mentais que operam de forma invisível, como crenças limitantes e padrões emocionais aprendidos. Isso é fundamental para que nós possamos entender o que a neurociência comportamental ela vai estar sendo assertiva nos negócios. Diante disso, a gente vai entender que a neurociência e o comportamento nos negócios, ela funciona. E o que ela faz? O que é a neurociência aplicada aos negócios? O campo que nós analisamos como funcionamento cerebral influencia todas as suas tomadas de decisões. O comportamento em liderança, vendas, gestão, marketing, branding, entende? Tudo isso está baseado com o comportamento humano e o nosso cérebro. Baseado em dados de estudos sobre comportamento, cognição, emoção e neuroplasticidade. Sim, eu amo aquelas pessoas que estão num processo cético, cansado, por exemplo, de muitas promessas vãs e vazias e, por vezes, sem nenhum dado neurocientífico daquilo que ela está falando. E é diante disso que nós trabalhamos com muita ênfase para estar estruturando esse empreendedor, para que ele possa ser um empreendedor maduro, um empreendedor ruios, aonde ele vai estar crescendo e avançando diante do mesmo. Nós temos aqui grandes ênfase para falarmos sobre o nosso hemisfério esquerdo e o nosso hemisfério direito, por exemplo, criado como Daniel Kahneman, aonde ele fala sobre o sistema 1 e o sistema 2, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Então ele coloca que o sistema 1, por exemplo, é um sistema automático, rápido, emocional e inconsciente. Ele está falando do seu hemisfério direito do seu cérebro, aonde você agora tem as suas tomadas de decisões. Em qual nível? No nível emocional. O seu hemisfério direito é o lado emocional, o seu sistema límbico, onde você toma as suas decisões muito mais em instinto. Em milésimos de segundo, você já tem uma tomada de decisão, porque você tem um arquivo de memória dentro do seu hemisfério direito do seu cérebro, aonde existe uma área chamada hipocampo, aonde tem os seus arquivos de memória. Imagina uma grande gaveta de memória lá, localizada no seu hemisfério direito, aonde você tem grandes partes das suas memórias estão lá nessa gaveta, em uma área chamada hipocampo no seu hemisfério direito. Já no seu hemisfério esquerdo, ou considerado o sistema 2, né, pela teoria aqui do Daniel Kahneman, ele tem agora um lado racional, matemático, analítico, planejador. O seu sistema 2, deliberado, racional, mais lento. Por quê? Porque ele começa a pensar nessas tomadas de decisões. Então, é fundamental que você possa estar entendendo como ocorrem as decisões dos seus clientes e também dos seus liderados. Isso é fundamental para que você possa estar crescendo e avançando diante dos seus negócios. A Harvard Business, ou seja, quando nós temos agora uma grande universidade dos Estados Unidos trazendo pesquisas que aproximadamente 95% das suas decisões são tomadas pelo seu sistema límbico, seu lado inconsciente, guiada por experiências anteriores, emoções reprimidas e crenças aprendidas desde a sua infância. Isso é fundamental para que você possa estar agora reorganizando as suas crenças. E eu quero aproveitar aqui e deixar um grande abraço aí para o Pedro, né? Um grande abraço aí, Pedro, para você estar conosco. Então, lembrando que nós estamos via Instagram
e também via YouTube. Essas pesquisas, se 95% ou, conforme a doutora Suzana Herculano nos traz aqui, professora da PUC em neurociência, 84,6% em nossas tomadas de decisões estão baseadas no sistema límbico. E esses exemplos de crenças limitantes comuns em empresários é fundamental, sempre acontece. Então, na maioria das vezes, eu tenho as pessoas com muita expertise. No entanto, as suas crenças, seus bloqueios emocionais impedem do avanço e até mesmo, por vezes, de prosperidade em todas as áreas da sua vida, não somente em uma área financeira, né? Então, com isso, eu quero colocar aqui alguns exemplos de crenças mal adaptativas comuns em empresários. Por exemplo, ninguém faz melhor do que eu. Quem nunca ouviu falar dessa crença mal adaptativa, por exemplo, na vida de empreendedores que estão presos ao operacional e que não conseguem, por exemplo, deliberar isso, porque tem essa crença mal adaptativa, ninguém faz melhor do que eu. Ou seja, se torna o melhor funcionário do seu próprio negócio. E como isso acontece? Por quê? A sua crença em estar na possessão, a sua crença em estar agarrado nas suas decisões. Por quê? Porque ela tem uma crença mal adaptativa que, de fato, ninguém vai fazer algo melhor do que ela. Então, as críticas, por exemplo, da infância, pode estar gritando em relação a isso, porque a mesma gerou um comportamento mal adaptativo, por exemplo, de ser uma pessoa com um grande perfeccionismo. Esse perfeccionismo vai se transformar um processo extremamente sabotador em sua vida. Por quê? Porque ela pensa que somente ela consegue fazer aquilo, se tornando o grande escravo do seu negócio. E outra questão, se eu vender demais, crescer o meu negócio, eu acabo perdendo o controle. E olha que interessante que é isso. Empreender é sinônimo de sofrimento. Então as pessoas entendem o seguinte: se eu for empreender, eu vou sofrer. Se eu for empreender, alguém vai e contratar pessoas, alguém vai me botar na justiça. São crenças extremamente mal adaptativas de você, empreendedor, que precisa modular os seus comportamentos para novas tomadas de decisões. E com isso, se eu vender demais e perder o controle, ou seja, você está criando agora uma narrativa em seu cérebro, em seu hemisfério direito, gerando um arquivo de memória. Logo, eu não posso fazer mais dinheiro, porque eu vou perder o controle. E aí você fica bloqueado e sem escala do seu próprio negócio. Diante disso, o dinheiro afasta os valores da empresa. Olha aí, mais crenças mal adaptativas. O dinheiro afasta os valores da empresa. E isso é uma crença extremamente negativa e que vai te afastar, por exemplo, da sua prosperidade. Vai se afastar do dinheiro, porque você tem uma crença mal adaptativa em relação ao dinheiro. E você precisa ajustar isso o mais rápido possível, para que você possa estar empreendendo agora de uma maneira correta. E quais são os papéis das sinapses neurais, né? O como isso acontece. O papel dessas sinapses neurais, que eu vou estar explicando aqui, são o papel dos nossos neurônios estar se conectando um com o outro sem se encostar. Isso gera novos arquivos de memória, porque ele passa um para o outro, como você que está no YouTube está vendo agora esta imagem que eu estou colocando aqui. Crenças são formadas por padrões repetitivos de conexões sinápticas, ou seja, neurocaminhos. Essas crenças mal adaptativas, ela vem através dos seus neurônios, aonde nós temos aí aproximadamente 100 bilhões de neurônios em nosso corpo. E com isso, a neuroplasticidade permite reconectar essas vias através de novos comportamentos e percepções. Você vai gerar um novo comportamento em cima daquilo que foi traumático em sua vida, daquilo que gerou uma crença mal adaptativa. Um pouco antes, nós estávamos falando sobre uma crença mal adaptativa que ninguém vai fazer melhor do que você.
Se você agora não estiver liberando outra pessoa para estar agora agindo e fazendo no seu lugar, logo você só confirma a crença que é somente você que consegue mudar isso. Mas quando você agora começa a pausadamente, né? No modelo de crescente, esporadicamente, você vai liberando aos poucos, criando uma nova conexão neural, até que você possa estar liberando mais e delegando mais as suas funções. Você está numa crescente agora, trazendo um processo adaptativo em seu cérebro para você ir liberando um pouco mais esse liderado para agir com autonomia. E isso é fundamental dentro dos negócios. É um processo graduativo, ok? E qual o exercício prático, então, que nós temos aqui baseado na área da terapia cognitiva comportamental? Nós temos aqui, por exemplo, uma situação, ok? Qual é a situação? Perdi um cliente importante. Agora você está numa negociação, mas você acabou perdendo um cliente que é extremamente importante para você, ok? Qual é o seu pensamento automático em relação ao mesmo? Qual é a crença que gerou esse pensamento? Por exemplo, que eu quero colocar aqui: sou um fracasso como gestor. Então a situação é: perdi um cliente. E o pensamento automático é: eu sou um fracasso como gestor. Diante disso, dentro dessa crença mal adaptativa, você vai ter algumas consequências que são fundamentais. Você vai ter, principalmente, comportamentos como estar procrastinando. Você vai estar procrastinando, ou seja, você vai estar num modelo evitativo de estar agora gerando um novo cliente, e você também vai estar agora com um perfeccionismo muito grande, evitando novas vendas. E por que você vai estar evitando novas vendas também? Porque você agora está num processo de se retrair. Você está se retraindo, o teu comportamento é se fechar, porque automaticamente você está baseado no medo da rejeição. O medo da rejeição, ele vai te bloquear em relação a isso. Diante disso, a questão agora, a sua emoção vai estar te gerando, por exemplo, ansiedade e medo. A ansiedade e o medo é uma emoção que você vai estar sentindo. Diante disso, essa emoção barra medo vai estar gerando um processo também psicossomático, fisiológico em seu corpo. Esse processo psicossomático vai estar gerando em toda a sua área do seu sistema nervoso periférico. E o seu sistema nervoso periférico, onde todos os seus tendões são associados a essa emoção negativa, você pode passar, por exemplo, por um processo de taquicardia, tensão muscular. Você pode passar por um processo em você está agora com constipação, com diarreia. Você pode estar agora com o olho tremendo. Você pode estar passando com situações extremamente difíceis com um processo psicossomático, inclusive alergias emocionais. Por quê? Porque você formou uma crença mal adaptativa em cima de um padrão que aconteceu em sua vida. Só que é muito importante você sair de um processo de generalização. Você não pode estar generalizando, mas sim você criar um processo de uma pressuposição. Ou seja, esse pensamento automático que eu tenho ali, por exemplo, né, vamos colocar aqui de volta, é: perdi um cliente. E o pensamento automático é: eu sou um fracasso como gestor. Será que isso é verdadeiro? Quando eu coloco agora uma pressuposição que isso possa ser 100% verdadeiro ou zero, logo, eu estou entendendo e tendo a inteligência emocional através da cognitiva comportamental para investigar se esse pensamento é um pensamento verdadeiro ou ele é um pensamento padronizado. Como que você pode estar reestruturando isso? Você pode estar reestruturando a mesma quando você cria uma nova crença racional. Afinal, será que um cliente não define minha competência? Um cliente não define a minha competência. Eu posso aprender com isso e crescer.
Quando você começa a entender, a situação é perdi um cliente, o pensamento automático, eu sou um fracasso, agora eu posso também analisar o seguinte: opa, mas espera aí. Eu posso pensar que eu sou um fracasso, mas eu também posso analisar que um cliente não define a minha competência. Eu posso aprender com isso e crescer. Eu posso entender o seguinte: quanto tempo que eu tenho como um empreendedor e quantos clientes que eu já atendi, entende? E que realmente conseguiram agora desbloquear suas crenças, avançar e você não ter uma crença mal adaptativa em seu cérebro que você é um incompetente. Por isso que é extremamente importante você estar investigando os seus pensamentos automáticos. E agora, para um empreendedor, ele vai estar passando por isso numa turbulência de negócios, entende? É uma turbulência de pensamentos, porque durante um dia ele pode estar atendendo ao público e um público sair dali reclamando, o outro sair elogiando, outro vir, por exemplo, e trazer um café, sabe? Outro vir trazer uma cuca, outro vir trazer um bolo fitness para você. E por que isso acontece? Porque você tem diversos clientes, mas se você ancorar no pensamento negativo, você está agora modelando e confirmando em suas crenças que você é um incompetente em seus negócios. Isso faz sentido para você? Se faz sentido, clique aqui, escreva e diga faz sentido ou não faz sentido, ok? E quais são os resultados quando você agora tem um pensamento pressuposto e não uma generalização em relação a uma situação que nós falamos aqui? Perdi um cliente igual, eu sou um fracasso. Generalização. Agora, situação, perdi um cliente importante. Pressuposição, ok? Eu sou um fracasso. E qual é o outro pensamento que eu posso ter? Opa, um cliente não define a minha trajetória. Um cliente deu errado, mas eu posso inclusive aprender com isso e gerar uma plasticidade neural para que eu possa ter esse feedback negativo, modelar meus comportamentos e buscar o crescimento em meu negócio. Isso é inteligência emocional. Lembrando que estamos agora via Instagram e estamos via YouTube, para que nós possamos agora estar modelando os nossos comportamentos e pensamentos, ok? Vamos lá. Diante disso, o fechamento que eu quero colocar aqui. Quem não domina a sua mente é dominado pelos seus medos empresariais. Quem não domina a sua mente é dominado pelos seus medos empresariais. Qual é o convite que eu quero deixar para você aqui? Hã? O convite que eu quero deixar é: compartilhe nos comentários qual crença que mais te limita. Qual crença mal adaptativa que te impede, você empreendedor, empresário, você agora coach, você agora psicólogo, neuropsicólogo, você agora terapeuta, você agora proprietário de estética, você agora nutricionista, você que está empreendendo com pessoas e que está com seu negócio, qual é a crença mal adaptativa que você tem e que nós possamos estar modelando no nosso workshop Neurobusiness Estratégico no dia 9 de agosto. Ou seja, neste sábado, nós vamos estar agora falando sobre o workshop Neurobusiness Estratégico. E com isso, você apenas por R$ 47 vai estar por 5 horas comigo, entendendo os seus gatilhos emocionais em 5 áreas que nós temos aqui dentro dos nossos pilares da nossa metodologia: neurociência comportamental, neurovendas, neuroliderança, neuromarketing e branding estratégico. Acompanhe a próxima aula, onde amanhã, 12h07, nós vamos estar entrando então com o neurovendas e decisões emocionais do seu cliente no modelo de compra, ok? Agende o seu diagnóstico emocional e empresarial gratuito conosco, com base em neurociência aplicado aos negócios. Se você for aprovado pelo nosso time, nós vamos estar entrando em contato com você. E assim como você teve aqui em torno de meia hora diretamente comigo numa live, você vai ter agora aproximadamente até mesmo 1 hora e meia de consultoria gratuita comigo, Fábio Passos. Diante disso, eu quero dizer para você: venha para o nosso workshop Neurobusiness
estratégico e aprenda a se posicionar no digital e você poder estar monetizando todo o seu conhecimento. Diante disso, eu quero dizer para você aqui, meu muito obrigado. Essa live vai ficar salva por apenas 24 horas e nós estamos aqui identificando padrões comportamentais dos nossos clientes e também dos nossos possíveis novos clientes. Então, criamos aqui diversas histórias para poder estar modelando e falando, e eu quero que você aproveite esse momento, ok? Quero deixar aqui um grande abraço para o Diego Silva e também um grande abraço para o William Moura, né, empreendedores aí dos seus negócios. É um prazer e uma honra nós estarmos juntos. Não perca o Neurobusiness Estratégico, sábado, 9 de agosto. Você vai estar comigo por 5 horas, no valor de apenas R$ 47, e você vai sair com o seu modelo mental para o seu negócio pronto, e com isso também, com a sua mentalidade muito mais afiada, ok? Quero deixar aqui um forte abraço e nos vemos amanhã, 12h07, sobre neurovendas e marketing. Um forte abraço.